Meus amigos, quando um assunto tá muito maluco, eu geralmente espero uma resolução pra trazer aqui pra vocês, pra não ficar tipo pingado, né, e vocês terem que ver uma novela em capítulos. Só que a questão do Aaron Rodgers já tá se alongando bastante e a do Julio Jones também. Então eu queria falar com vocês sobre as duas e olha que bacana, né? Geralmente eu procuro em sites que eu gosto muito, como The Playoffs e tudo mais, uma matéria sobre as coisas que eu vou falar. Hoje eu falo baseado no meu site, no site Golim Sports, que você pode acessar aí embaixo, golimsports.com.br, o seu portal de notícias, editoriais, matérias sobre futebol americano. Acompanhando golimsports.com.br, você sempre tá sabendo o que acontece no mundo da bola oval com muita qualidade e rapidez, tá bom? Então, ao invés de fazer um vídeo sobre o Rodgers, um vídeo sobre o Julio Jones, vamos falar sobre os dois porque a situação é praticamente a mesma. Os dois querem sair. Então, do Aaron Rodgers eu já fiz vídeo aqui, só que a gente teve uma novidade hoje, né? Ele foi no Sports Center e deu uma entrevista pro jornalista Kenny Mayne, da ESPN americana, e foi muito interessante o que ele falou, porque ele explicou algumas coisas e colocou ainda mais lenha em outras, entre aspas, né? Então, primeiro, a questão do Jordan Love. Isso foi muito bacana, porque muitos colocaram como dúvida se o Aaron Rodgers tinha gostado dos Packers draftarem o Jordan Love numa primeira rodada ou não. E ele falou: olha, nunca foi sobre a escolha do draft escolher o Jordan. Eu amo o Jordan, ele é um ótimo garoto, nós nos divertimos, amo a comissão técnica, então vamos lá, amo o Jordan Love, amo a comissão técnica, amo meus companheiros de equipe, amo a base de fãs de Green Bay, incríveis 16 anos, é apenas uma espécie de filosofia e talvez esquecer que é sobre as pessoas que fazem a coisa funcionar, é sobre caráter, é sobre cultura, é sobre fazer as coisas da maneira certa. Então o Aaron Rodgers foi muito específico em dizer: eu amo Jordan Love, eu amo meus companheiros de equipe, eu amo a comissão técnica e a base de Green Bay. Quem que falta pra ele amar? Quem que ele não tá amando? Quem mais se disse que ele não gosta? Que é a front office, né? São os executivos, é quem bate o martelo lá em cima de Green Bay e que saíram notícias de repórteres bastante respeitados de que o Rodgers não gosta. Ele meio que confirmou isso, né? E aí ele falou, é sobre as pessoas que fazem a coisa funcionar, caráter, cultura, fazer as coisas da maneira certa. Muito disso foi colocado após o movimento do ano passado e o principal quando vencia o MVP. Acho que isso é uma espécie de reação a tudo isso, mas é sobre as pessoas e isso é mais importante. Green Bay sempre foi sobre pessoas, desde Curly Lambeau, fundador e tal, Vince Lombardi, Bart Starr, jogadores e pessoas lendárias aí da história do time. Acho que às vezes as pessoas esquecem o que realmente faz uma organização. Então, a insatisfação dele tá aí. Claramente não é com a escolha do Jordan Love, não é com o time. O Aaron Rodgers, às vezes chamam ele de diva porque ele reclama das coisas e tudo mais. Eu acho que isso vem de uma mentalidade muito de vencedor e tal. Mas o que mostra aqui é uma insatisfação com o Brian, né? Com o Brian Gutekunst, o General Manager, e o que o Aaron Rodgers acha que pode ser da franquia e que não tá acontecendo, na opinião dele, por culpa desse front office, né? E aí fica o impasse, porque aparentemente os Packers não vão mudar de General Manager e o Rodgers não vai continuar na franquia enquanto tiver esse General Manager. Então, o que eles vão pôr na balança? O seu franchise quarterback ou o seu general manager? É uma situação complicada, cara, é uma situação complicada e segue incerto, cara. Então é isso que eu quero ver o que vai ser do futuro, pra onde vai o Aaron Rodgers. Na época do draft estourou essa insatisfação dele. O Adam Schefter, que é um dos repórteres insiders mais respeitados da NFL, fez, na minha opinião, uma cagadinha, cara, porque ele postou no dia do draft falando sobre insatisfação e meio que deu a entender que tinha algo concreto que tinha acontecido. Sendo que naquele momento ele na verdade só tinha juntado algumas coisas que ele tava ouvindo e divulgou. Então ficou meio assim. Então o próprio Aaron Rodgers vir em algum lugar e falar é muito positivo, mas a incerteza continua. Fiz uma enquete no Instagram lá, me siga inclusive, instagram.com/golim, falando com os torcedores se eles acham que o Rodgers fica ou não. E tava tipo 80% acha que não fica em Green Bay. Então é triste, né, cara? É o fim de uma era. E falando em fins de eras, temos o Julio Jones, né? E a matéria do Golim Sports aqui foi: Julio Jones afirma que está fora dos Falcons. Quando você pensa assim, você fala: ei,
Como assim tá fora do... Foi justamente o que ele falou. E aí teve uma questão muito interessante, né? Teve o programa, o Undisputed, né? Que é com o Shannon Sharpe, lendário jogador da NFL, e o Skip Bayless, né? Eles meio que conversam, discutem e tudo mais. E o Shannon Sharpe falou, calma aí, eu vou ligar pro Julio. Julio, tudo bem? E aí o que o próprio Julio Jones falou? Estou fora. Essas foram as palavras do wide receiver quando perguntado pelo apresentador Shannon Sharpe durante o programa do Undisputed na manhã do dia 24 de maio sobre deixar o Atlanta Falcons. Ainda durante a ligação, quando perguntado sobre jogar no Dallas Cowboys, porque o Skip Bayless é muito fã e tudo mais, Julio disse não, completando com "eu quero vencer". Nossa, a torcida dos Cowboys... Olha, ele pode ir pra qualquer time, mas pros Cowboys não, porque ele quer vencer, é pesado, né? E aí o nome dele foi muito falado, muita gente tá soltando muitos reports, e é o que eu acabei de falar com o Aaron Rodgers, né, cara? Quando é report, insider, a gente confia porque os caras são respeitados, mas quando é da boca do cara, é mais sério. E desses dois casos, do Aaron Rodgers e do Julio Jones, foi isso que aconteceu. A declaração de hoje pode indicar uma mudança grande nos rumos de uma possível negociação de Atlanta com outra franquia, já que é explícito a vontade de sair do Julio Jones, ele passa a ter um poder de escolha do destino da sua carreira semelhante ao do Antonio Brown na intertemporada de 2019. O que tem impedido a troca? E isso que fica orgulhoso, tem inclusive isso na matéria aqui, ó. São os saltos do contrato. Então o Julio Jones tem um contrato que gira em torno de 15,3 milhões de dólares para 2021 e 11,5 para cada um dos próximos 2 anos. É um valor considerado alto e tem a questão da idade do Julio Jones, 32 anos. Para mim, pessoalmente, é o Julio Jones, cara. Se ele tiver mais 3 anos de um bom futebol... é excelente, cara. E aí tem a queda do salary cap e tudo mais. Então... quais são os times? Pra mim ficou bem claro que o Julio Jones quer sair. Acho difícil isso não acontecer. Aí tem uma questão importante, né? Que tem uma mudança grande na NFL antes de 1º de junho para depois de 1º de junho. Em que mudam esses valores porque começa oficialmente a próxima temporada. Então, se essa troca acontecer, o que, se eu fosse apostar um dinheiro, eu diria que sim, é que seja depois do dia 1º de junho, na semana que vem, porque aí fica mais tranquilo para quem quiser contratar o Julio Jones. Então, franquias que têm interesse no Julio Jones: Packers, Patriots, Colts, Titans, 49ers são as que mais tiveram força. É importante dizer a declaração do Julio Jones: eu quero vencer. Isso significa times que têm mais possibilidades? Packers, 49ers, pra mim numa prateleira abaixo, Colts, Titans, e pra mim numa prateleira ainda abaixo, isso porque eu sou o clubista, né? Os Patriots. Então vamos lá. Hoje saíram diversos reports, de realmente bastante gente, falando que pro Julio Jones a disputa tá entre Patriots e Titans, tá? Então vamos lá. Seria interessante pra mim se ele fosse pra Packers, Colts e 49ers. Pra mim seria excelente. Os Packers estão com esse problema com o Aaron Rodgers, mas imagina tendo Davante Adams e Julio Jones. Colts, mesma coisa. Carson Wentz, que já tem o T.Y. Hilton, que tá meio velho, tem o Michael Pittman, Paris Campbell, um Julio Jones, e os 49ers a mesma coisa, né? Seria muito bacana. Mas ele ficou entre Patriots e Titans. Questão dos Titans, ele tem uma amizade muito legal com o Derrick Henry, o running back monstro do time, né? Já fizeram exercícios juntos, parecem ser bem amigos e tudo mais, lembrando que o Julio Jones foi de Alabama. O A.J. Brown, que pra mim é um dos grandes wide receivers da NFL hoje, já falou que abre mão do número 11, ou seja, tem aquele negócio de querer entrar pro time. Outra coisa, os Titans estão surpreendendo, estão indo bem, são um time de playoff indiscutivelmente nesse momento. Tem o Ryan Tannehill jogando bem, o Corey Davis saiu, mas tem o A.J. Brown que eu falei, tem o Derrick Henry, uma defesa bem montadinha, então faz sentido nesse negócio de eu quero vencer. Os Patriots, agora eu vou ter que ser um pouco clubista, né? É claro que os Patriots mandaram muito mal no ano passado, mas o Julio Jones não é bobo. Ele sabe o que é o Bill Belichick. E eu digo com todas as letras pra vocês, os Patriots terem feito 7-9 com o time que tiveram no ano passado, sem pré-temporada e tudo mais, foi impressionante. Então eu realmente vejo uma melhora grande nos Patriots pra esse ano. Tem o Kendrick Bourne, o Nelson Aguilar, tem o John Smith e o Hunter Henry, tem Damian Harris, Sonny Michel, James White de running backs, Cam Newton e Mac Jones, que é a parte em dúvida. Falta um wide receiver 1, um true wide receiver 1, sabe? De primeira linha.
E aparentemente já teve ligações aí entre Bill Belichick e Julio Jones, então esse interesse acontece, sabe? O Julio Jones já conheceu os Patriots em várias oportunidades, como principalmente no Super Bowl 51, em que ele foi bem. No ano passado, teve uma recepção para touchdown maravilhosa do Julio Jones em cima do J.C. Jackson. Então, o que pra mim é o mais importante é a questão do interesse. Outra parte importante, saindo um pouco do Julio Jones agora, que é o próprio Atlanta Falcons. Muito difícil os Falcons trocarem o Julio Jones para um time da NFC. Tem essa questão do time não querer ajudar os seus concorrentes de divisão e de conferência também, então a prioridade seria trocar ele para AFC. Mais uma vez, Patriots e Titans seguem no barco. E aí, o que coloca os Patriots em uma vantagem é que os Titans têm um salary cap apertado e assumir esse contrato do Julio Jones não vai ser tão fácil como eu falei pra vocês. Os Patriots, mesmo com todas as contratações e draft, ainda é um time top 10 em espaço no teto salarial. Está em nono da última vez que eu vi. Então, nesse momento, eu vejo os Patriots como o principal alvo pro Julio Jones, dito que ele tem interesse, o time tem interesse, já falaram que a diretoria dos Patriots tá atrás do cara, e insiders respeitados, tá? Eu não trago informações pra vocês que não são, sabe, realmente factíveis e boas e tudo mais. Então, os Titans também estão nessa briga, eu acho que vai ser interessante. Então eu quero saber a opinião de vocês, cara, pra Julio Jones e pra Aaron Rodgers. Ficam nos times? Se não, pra onde eles vão? E pode ser uma baita surpresa, né? Todo mundo achando que o Rodgers vai pra Denver e o Julio Jones pra Titans ou Patriots. Ninguém falava de Tom Brady em Tampa Bay. Então, é muita notícia. Não digo que nenhuma delas é falsa. Realmente tem coisas rolando. Mas até realmente acontecer algo, a gente tem que segurar os cavalos aí, né? Então é isso, meus amigos. Eu vou pedir algumas coisas pra vocês. Primeiro, a maioria das pessoas que me assistem não é inscrita no canal. Você acredita nisso, velho? Toda vez que você compra um celular Android, você tem que criar uma conta do Google. Então você tem uma conta do Google, provavelmente. Então, tendo uma conta do Google, se inscreve no canal aí embaixo, cara. Você não sabe o quanto isso me ajuda. Imagina o maior canal de futebol americano do Brasil chegar a 100 mil inscritos, cara. Isso vai ser um marco pro esporte no país e eu vou ficar muito feliz. Então, se inscreve aí embaixo, cara. É um clique. Se inscreve. Obrigado. Deixa o like, me siga nas redes sociais e gorinsports.com.br. É lá que você descobre todas essas coisas que eu falo pra vocês aqui. Um grande abraço pra todos vocês, meus amigos. Fui!